vim compartilhar com vocês uma ideia que eu tive, que eu achei assim, muito útil, de extrema importância, para estar usando aqui em casa com a minha filha. Porque na correria do dia a dia, muitas coisas a gente acaba esquecendo, né? Muitos momentos a gente esquece detalhes. E às vezes a gente queria que lá na frente nossos filhos soubessem de alguma coisa que a gente passou, que a gente viveu junto. Mas a gente se esquece de contar, se esquece dos detalhes, eles não vão lembrar porque são muito pequenos. Então, eu passei a anotar tudo num caderno, as coisas assim, não tudo, né? Mas as coisas mais importantes, eu comecei a escrever cartas para minha filha neste caderno. E não só cartas, técnicas que eu aprendo, sobre os cursos que eu faço para ajudar ela, para me ajudar, algumas terapias que eu faço, que saem informações sobre ela, eu coloco aqui, porque eu penso assim que talvez lá na frente, quando ela tiver adolescente, quando ela tiver adulta, talvez eu não tenha tempo de contar ou talvez eu já tenha me esquecido, né? Porque eu não sei você que está aí assistindo esse vídeo, mas se você é mãe, provavelmente você já passou por momentos de muito estresse. E eu, quando passo por esses momentos, eu não consigo reter muita informação na minha cabeça. Então, muita coisa eu esqueço. Então, eu tive essa ideia de escrever cartas para minha filha, porque tem momentos assim que eu queria que ela soubesse em detalhes, como por exemplo, o nascimento dela, como foi, várias coisas eu queria que ela soubesse em detalhes. E eu percebi que com o estresse do dia a dia, não poder dormir, essas coisas todas, eu fui perdendo essas informações da minha mente. E é muita coisa para se guardar, né? E como a mãe passa por tantas mudanças hormonais, tanta complicação, por tanta coisa, tanta mudança, acho que escrever é uma coisa bem legal, porque a gente coloca ali todos os detalhes daquele momento que a gente está vivendo, que a gente quer que nosso filho lembre, né? Eu tive essa ideia porque eu não estava conseguindo reter as informações, e às vezes eu olhava algum vídeo dela no meu celular de meses atrás, eu via que na minha memória eu não lembrava daquilo, daquela cena, somente vendo o vídeo ou a foto que eu conseguia ver. Aí eu falei, nossa, eu tô me esquecendo muito das coisas. E essas coisas ela também não vai lembrar, vai ficar no inconsciente, mas de forma consciente ela não vai lembrar. Aí por isso comecei a escrever as cartas para ela. E tô fazendo esse caderno, quando acabar vou passar para outro e vou fazendo assim, ao longo da vida dela, enquanto eu conseguir, né? Eu achei interessante porque na escola sempre chega uma fase ali que a professora pede que a gente escreva a nossa história de vida. E quando chegou a minha fase na escola, que a professora pediu isso, eu não tive muita coisa para colocar, né? A professora mandou colocar lá, com 1 ano, o que aconteceu com 1 ano? Com 2 anos, o que aconteceu? E os meus foram pedacinhos bem pequenininhos, não teve muita coisa. Quando a professora foi devolver o trabalho pra gente, eu via que os alunos que tinham escrevido muita coisa, colocou uma história bem detalhada, a professora dava os parabéns e falava, olha, continua escrevendo ano a ano, tudo que foi importante, tudo que aconteceu de importante nesse ano, você vai escrevendo, que assim você vai ter a sua história toda escrita ali. Um dia você pode transformar num livro, um dia você pode deixar para os seus netos, ou você pode ler para você relembrar. E eu achei aquilo bonito, achei interessante. Mas no meu caso não foi assim, porque eu escrevi pouca coisa, porque eu realmente não me lembrava. E com a minha mãe também, ela também não se lembrava de muita coisa para mim poder escrever ali, né? Tudo tem um porquê, eu não sei porquê a minha mente apagou. Então ficou ali na minha memória. E aí quando minha filha nasceu, que eu comecei a viver todas aquelas mudanças e comecei a esquecer muitas coisas, aí eu vi que escrever para ela ia ser muito interessante, porque às vezes acontecem coisas tão bonitas que a gente pensa, nossa, como eu queria que ela se lembrasse disso. E ela não vai lembrar, mas aí ela pode ler, né, as histórias. E eu vou escrevendo. Não tem uma regularidade, não tem assim nenhuma regra que tenha. Ela gosta às vezes quando eu tô escrevendo, ela pega e risca. E eu deixo, porque isso aqui vai ser memórias dela, é pra ela. E quando ela risca assim também, ela tá riscando pra ficar bonito, como eu disse aqui no vídeo da bola. Então é uma maneira carinhosa dela querer desenhar, dela querer
estar junto. E nisso aqui ela vai ver assim, que ela também estava presente até nesses momentos em que eu fazia as cartas para ela, que eu deixava ela participar. Então eu acho que isso aqui é algo muito valioso. Quando ela tiver adolescente, jovem, adulta, eu acho que isso aqui vai ser muito importante. Talvez quando ela tiver a filha dela, talvez ela vai ler coisas aqui e ela vai falar assim, nossa, minha mãe fez desse jeito, eu vou tentar fazer, quem sabe dá certo. Porque muitas vezes a gente está em algum momento assim que a gente acha que a gente está fazendo certo, mas a gente está vendo que não está funcionando. Então, se a gente tiver uma ideia para fazer um pouquinho diferente, talvez é a solução. Talvez a maneira que a gente acredita que está certo não está tão certo, né? Não está funcionando. Então, uma outra maneira talvez funcione. Porque de repente você não teve essa ideia ainda e quem sabe seja bom. Porque tudo que a gente tira da mente e passa para o papel, você já deixou ali guardado. É uma forma de você aprender aquilo que você viveu. Quando você escreve, você aprende mais, né? Igual quando você vê um vídeo sobre um curso que você está fazendo. Você vai e escreve lá no caderno as suas anotações, é uma forma de você aprender um pouco mais. Porque o que estava aqui, você conseguiu passar para o papel. Então é a forma de eu conseguir reter um pouco mais as informações para mim e para ela saber com riqueza de detalhes como foi a primeira infância, como foi o nascimento. Porque lá na frente também, quando ela precisar às vezes fazer uma terapia, fazer alguma coisa, que ela precisar de informações sobre essa primeira infância, para liberar ela de algum trauma, de alguma dificuldade, ela vai ter muita coisa guardada aqui. Então, eu acho que isso aqui é uma herança muito boa, isso aqui que eu vou deixar para ela, esses cadernos que eu vou escrever para ela com muito carinho. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o meu canal a crescer. Gratidão por estar aqui.